Capítulo 12, Manual de Sobrevivência. Como vimos até aqui, pouco ou nada podemos fazer para mudar a forma de ser de um psicopata. A maioria esmagadora da população está ao sabor de suas ações predatórias. Então, o que pode ser feito para que não sejamos presas tão fáceis? Sem qualquer sombra de dúvida, a melhor estratégia é não se envolver com nenhum deles em qualquer campo da sua vida, profissional, afetivo e social. Mas isso não é tão simples assim. Afinal, eles estão infiltrados em todos os setores, são habilidosos em descobrir os pontos fracos das pessoas e sabem muito bem como explorá-los. A grande verdade é que estamos todos na mesma situação, vulneráveis. Assim, achei relevante listar algumas dicas que você pode seguir para se proteger ou, em última análise, ajudá-lo a minimizar os estragos que um psicopata pode ocasionar em sua vida. Dicas gerais para lidar com os psicopatas. Primeiro, saiba com quem você está lidando. Essa primeira e importante regra se traduz num remédio amargo de aceitar que os psicopatas existem de fato e que eles literalmente não possuem consciência genuína. Ou seja, eles são incapazes de experimentar o amor ou qualquer outro tipo de ligação positiva com os outros seres humanos. Eles podem ser encontrados em todos os segmentos da sociedade e existe uma grande chance de você ter um encontro doloroso com um deles. Nunca menospreze o poder destruidor de um psicopata. Todas as pessoas, incluindo os especialistas, podem ser manipuladas e enganadas por eles, mesmo que tenham um conhecimento razoável sobre o assunto. Por isso, sua melhor defesa é entender e principalmente aceitar que existem pessoas com essa natureza, fria e devastadora. Segundo, as aparências enganam, todo cuidado é pouco. Como disse Saint-Exupéry em O Pequeno Príncipe, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Tenha sempre em mente que a maioria dos psicopatas não tem pinta de assassino. Costumam ter um sorriso cativante, uma linguagem corporal interessante e uma boa lábia. Não caia nessa cilada. Ao conhecer novas pessoas, procure enxergar o que está por trás de tantos atrativos. Não se distraia com olhares sedutores, demonstração de poder, gestos atraentes, voz suave ou traquejo verbal, característicos de um psicopata. Todos esses artifícios são utilizados com extrema habilidade exatamente para encobrir as suas verdadeiras intenções. Também não se esqueça do poder do olhar desses indivíduos. Pessoas normais mantêm contato visual com as outras por uma gama de razões, na maioria das vezes por educação. Mas o olhar intenso e frio do psicopata é mais um exercício de poder e de manipulação do que simplesmente interesse ou empatia pelo outro. Em suma, da próxima vez que conhecer alguém que pareça ser uma pessoa muito extraordinária, tente não se iludir com um evento teatral à sua frente. Desvie seu olhar para as outras pessoas e se atenha ao que está sendo dito no conteúdo do discurso. É um exercício de separar a letra da melodia em uma canção. Terceiro, não se esqueça de considerar a voz da sua intuição. Sem percebermos, todos nós estamos constantemente observando o comportamento das pessoas. Muitas das impressões captadas por nosso cérebro podem se acumular em nossa memória de forma inconsciente, ou seja, sem que tenhamos conhecimento racional disso. Essas informações, por vezes guardadas, se manifestam na forma de intuição, como se fosse um instinto protetor do nosso organismo, sinalizando perigos invisíveis. Embora aparentemente estranhas, essas informações traduzidas na forma de sensações podem lhe ajudar se você permitir. Então lembre-se, quando você estiver num dilema entre seguir o que manda o seu coração, intuição, e valorizar uma pessoa apenas pelo seu status profissional ou social, não vacile, siga a sua intuição. Ela pode tirá-lo de uma grande enrascada. Quarto, abra os olhos com pessoas maravilhosas ou excessivamente bajuladoras. No início de qualquer relacionamento, todos nós tentamos esconder aquele lado meio sombrio, mostrando apenas o que temos de melhor. Para a maioria dos psicopatas, isso também não é diferente, muito embora com consequências infinitamente maiores. Eles tendem a impressionar suas vítimas com elogios, cuidados especiais, gentilezas excessivas e histórias falsas sobre seu status social e ou financeiro. Devemos ter uma dose extra de cautela quando alguma pessoa aparenta ser tudo de bom. Não estou propondo que você contrate um detetive particular todas as vezes que conhecer alguém que lhe desperte algum interesse profissional ou afetivo. De forma alguma. Estou apenas sugerindo que você avalie muito bem quem é a pessoa com a qual está lidando.
Na medida do possível, procure lhe fazer perguntas sobre seus familiares, amigos, emprego, residência, projetos futuros. Os psicopatas geralmente dão respostas vagas, evasivas ou até inconsistentes quando são questionados sobre suas vidas. Suspeite de tais respostas e, se puder, procure confirmá-las. Cuidado também para não cair no golpe da pessoa perfeita, que fica horas a fio ouvindo seus problemas sem se preocupar em falar de si mesma. Na realidade, esses falsos terapeutas estão colhendo informações para usá-las mais tarde contra você. Outra situação para manter os olhos bem abertos é quanto à bajulação. A maioria de nós gosta de receber elogios. Eles são sempre muito bem-vindos, principalmente quando são sinceros. Em contrapartida, a bajulação excessiva, agradar afetado e pouco realista é uma das táticas dos psicopatas para nos cegar, seduzir e encobrir suas verdadeiras intenções, manipulação e controle. Por isso, desconfie dos famosos puxa-sacos. E aqui é importante esclarecer que a regra da bajulação se aplica tanto para os indivíduos quanto para os grupos e nações. Da mesma forma que um indivíduo se empolga com a adulação de um manipulador, uma nação inteira pode se hipnotizar por lideranças políticas que se utilizam desses mesmos recursos. A história da humanidade está recheada de estadistas tiranos que, ao engrandecerem seu povo, fazem dele uma presa coletiva com um único objetivo, o desejo de poder. A exaltação do patriotismo, por exemplo, muitas vezes vem apenas como uma camuflagem para legitimar a necessidade de realização das guerras. Discursos com apelo de que as guerras devem ser travadas para o bem da humanidade ou para a construção de um mundo melhor são extremamente perigosos e suspeitos. Guerras são guerras e todas elas são injustificáveis. Quinto, certas situações merecem atenção redobrada. Determinados lugares encaixam-se como luvas para a ação plena dos psicopatas. Bares, clubes sociais, boates, resorts, cruzeiros, aeroportos. Nesses locais, eles fazem verdadeiros plantões. Suas vítimas preferenciais são solitários que buscam companhia ou diversão. Os psicopatas na espreita observam-nas atentamente e depois partem para o ataque. Os viajantes solitários também são alvos fáceis, pois prontamente são identificados como perdidos e sozinhos no aeroporto ou num ponto turístico qualquer. Então, fique esperto. Sexto, autoconhecimento é fundamental. Os psicopatas são experts em detectar e explorar nosso lado mais vulnerável. Eles identificam as feridas certas e não perdem a chance de tocá-las quando podem. Assim, uma ótima forma de defesa é entender a si mesmo, saber verdadeiramente quais são seus pontos fracos. Desconfie de qualquer pessoa que os aponte com frequência, seja em particular ou em situações públicas e pouco apropriadas. Tenha cuidado com pessoas muito críticas e que vivem atentas às suas vulnerabilidades e às dos outros. O autoconhecimento nem sempre é fácil de ser alcançado. Por vezes, a ajuda de um profissional especializado pode ser muito útil nesse sentido. Sétimo, não entre no jogo das intrigas. A intriga é uma das ferramentas poderosas de um psicopata. No ambiente de trabalho, a intriga pode levar a consequências devastadoras. A princípio, o psicopata se mostra um ótimo colega de trabalho, com espírito de colaboração e um especial interesse em oferecer seu ombro a quem necessita de uma força. Em pouco tempo, ele é capaz de se tornar seu melhor amigo de infância. Logo depois, começará a utilizar as informações colhidas no ombro amigo para fazer intrigas. E isso ele fará com você e com todos que inicialmente acreditaram em sua amizade. Sem mais nem porquê, a confusão está armada. Funcionários começam a se desentender e todos acabam fazendo mexericos. Somente o psicopata, perante o chefe, está fora de tanta baixaria. Resista à tentação de entrar no jogo das intrigas. Fale diretamente com seu colega sobre os fatos ou, se possível, com o próprio chefe. Não deixe ninguém intermediar desentendimentos por você. Se você entrar nesse joguinho, pode acabar se igualando ao psicopata e se distraindo do mais importante, que é se proteger. Oitavo, cuidado com o jogo da pena e da culpa. É muito importante que você entenda que o sentimento de pena ou de compaixão deve ser reservado às pessoas generosas, de bom coração e que estejam em sofrimento verdadeiro. Temos a virtude de sentir tristeza frente à aflição alheia e nos compadecemos com a sua dor. A compaixão nos faz sentir mais humanos, pois enxergamos nosso semelhante como a nós mesmos. Mas afinal, devemos dispensar um sentimento tão nobre a alguém frio e cruel? Decididamente não. Para início de conversa, um psicopata não sofre de fato. O máximo que ele consegue sentir é frustração por algo que não conseguiu concretizar.
Também é muito importante que você tenha em mente que os psicopatas se alimentam dos nossos sentimentos mais nobres, da nossa compaixão, o que os torna cada vez mais fortes e poderosos. Sentir pena de um deles é o mesmo que dar alimento preciso para que continue com as suas atitudes inescrupulosas. Não tenha pena de um psicopata. Não gaste suas reservas de compaixão com uma pessoa sem coração. Ela vai sugar você até que se sinta vazio e fragilizado. Por outro lado, um psicopata também brinca com o nosso sentimento de culpa, que também é uma virtude. Qualquer que seja o motivo que o fez se envolver com um psicopata, é muito importante que você não esqueça o seguinte: nunca aceite que ele culpe você pelas atitudes dele. Tenha a plena convicção de que a vítima é você e não ele. Os psicopatas são habilidosos em inverter papéis e fingem sofrer. De algozes, passam-se por vítimas com a maior tranquilidade. Maridos que agridem fisicamente suas esposas costumam responsabilizá-las por seus atos agressivos. Uma paciente minha passou anos se culpando pelos descontroles agressivos do seu marido. Ele a convenceu durante muito tempo de que ele a espancava porque a amava demais e por ela utilizar roupas que valorizavam sua beleza. Veja só o tamanho do disparate. Os psicopatas não amam seus cônjuges. Isso não existe. Eles os possuem como uma mercadoria ou um troféu com os quais reforçam seus desejos de manipulação, controle e poder. De forma muito parecida, pais de filhos psicopatas sofrem e se culpam porque se sentem responsáveis pelo desenvolvimento da personalidade de seus filhos. No entanto, tudo indica que esses pais não cometeram erros tão graves assim, se é que os tenham cometido de fato. Os estudos sobre a personalidade psicopática revelam que a educação fornecida pelos pais pode, no máximo, exacerbar o problema. Mas não existe nenhum indício de que a maneira de educar seja capaz de originar a psicopatia. Filhos psicopatas se utilizam muito do jogo da culpa. Eles costumam justificar os seus atos transgressores como consequências de comportamentos inadequados de seus pais, quando eles ainda eram crianças. E, infelizmente, é muito difícil convencer esses pais de que nada disso é verdade. Os pais são as maiores vítimas do jogo da culpa. 9. Não tente mudar o que não pode ser mudado. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar aquelas que posso e sabedoria para reconhecer a diferença entre elas. Oração da serenidade. Em algum momento, a maioria de nós precisa aprender uma importante e decepcionante lição de vida. Mesmo que nossas intenções de ajudar um psicopata sejam as melhores possíveis, não devemos nem podemos controlar o comportamento dele. Por isso, ignore os repetidos pedidos de chance teatralmente implorados pelo psicopata. Chances são para as pessoas que possuem consciência, indivíduos de bom coração. Se você está convencido de que não pode controlar ninguém, mas mesmo assim deseja ajudar pessoas de forma geral, então procure apenas as que realmente querem ser ajudadas. Logo, logo você vai descobrir que esse grupo que merece ajuda não inclui as pessoas sem consciência. E lembre-se, o comportamento do psicopata não é culpa sua e muito menos ajudá-lo constitui sua missão de vida. Quando se trata especificamente de filhos psicopatas, o caso se torna mais sério. Isso porque os pais tentam desesperadamente entender o comportamento transgressor de seus filhos. Além de passarem anos a fio livrando-os de encrencas, também costumam fazer uma verdadeira via crucis a diversos especialistas médicos. Ao final, amargam a certeza de que muito pouco podem fazer para controlar seus filhos. 10. Nunca seja cúmplice de um psicopata. Não negocie com o mal. Jamais concorde, seja por pena, chantagem ou por qualquer outro motivo, em ajudar um psicopata a ocultar o seu verdadeiro caráter. Cuidado com os velhos chavões do tipo: não conte nada disso a ninguém. Você me deve uma. Em nome dos velhos tempos. Amanhã eu limpo a tua barra. Uma mão lava a outra, que geralmente são proferidos aos prantos ou sussurros cautelosos. Intervenções desse tipo são muito utilizadas pelos psicopatas para convencer alguém a encobrir suas transgressões. Ignore todos esses apelos. As outras pessoas precisam saber desses segredos para que não caiam na mesma armadilha. 11. Evite-os a qualquer custo. Se você já identificou um psicopata na sua vida, o único método verdadeiramente eficaz de lidar com ele é mantê-lo longe, bem longe de você. Os psicopatas vivem completamente fora das regras sociais, por isso, incluí-los em seus relacionamentos é sempre perigoso. Fique com sua consciência limpa e tranquila, pois você não estará ferindo os sentimentos de ninguém. Por mais bizarro que isso possa parecer, os psicopatas não se importam se serão magoados ou não.
Isso por uma razão muito simples: eles não têm sentimentos para serem feridos. E se demonstrarem tristeza, tenha a convicção de que tudo não passa de encenação, puro teatro. É possível que os seus familiares, amigos ou pessoas do seu convívio nunca entendam por que você está evitando alguém em particular. Isso ocorre pelo fato de a psicopatia ser um transtorno surpreendentemente difícil de ser detectado e muito mais difícil de ser aceito. Não se espante se amigos e parentes muito bem intencionados promoverem encontros inesperados para resgatar seus laços com o coitado excluído. Isso acontece por puro desconhecimento sobre a personalidade psicopática. Mantenha-se firme e evite essa pessoa de todas as formas. 12º. Busque ajuda profissional. Os danos causados pela passagem ou permanência de um psicopata na vida de alguém são devastadores e imensuráveis. Sua vida emocional, física, profissional ou financeira e até mesmo sua dignidade podem ser sumariamente destruídas por um deles. Assim, na medida do possível, os familiares e as vítimas de psicopatas devem buscar ajuda médica, psicológica e até mesmo jurídica. É recomendado que esses profissionais tenham profundo conhecimento sobre a natureza da personalidade psicopática. Essa união profissional em favor da vítima é que poderá fazer com que ela possa se reconstruir. 13º. Dê valor à sua capacidade de ser consciente. Não se esqueça de que você possui o bem mais valioso que um ser humano pode alcançar. Você tem a sua consciência que lhe confere o dom de amar a própria vida, o planeta e a humanidade como um todo. Por isso, é tão importante desenvolver e aperfeiçoar a nossa consciência. O desenvolvimento da consciência provoca experiências transformadoras em nós. Mudamos a nossa forma de ver, viver, sentir e nos relacionar com o mundo. Com o aperfeiçoamento da consciência, aumentamos a nossa capacidade de amar e, com isso, temos o privilégio de praticar o amor incondicional. Exercer esse amor de forma realista e madura é ter o bem pulsando dentro de nós.